Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, é, eu resolvi fazer uma coisa aqui no canal agora, que é passar não, né? Gravar as minhas visões, tá? É uma maneira de eu deixar registrado aqui, né? Porque eu não tenho o hábito de anotar nada e, sei lá, eu acho importante deixar registrado. Então, já que eu tenho o canal também, e como tem pessoas que gostam, né, de saber, então eu vou gravar e vou deixar registrado aí. E também isso serve como um trabalho meu, em conjunto com o meu mentor, para eu utilizar a minha mediunidade de uma maneira que possa ajudar as pessoas, né? Porque as visões que a gente tem, ou por exemplo, é porque são várias as maneiras, né? Então, eu posso ter por vidência, no meu caso, né? Pode ser vidência, pode ser clarividência, eu posso receber um aviso, né, como acontece, do meu mentor ou de outros mentores. Que mais? Eu posso ter uma. É como se abrisse uma tela e eu vou até o local onde está, digamos assim, plasmado, né? Aquele acontecimento, eu vou, capto, faço. Não é que eu faço, acontece, né? Eu faço a captação da imagem, tem som, tem tudo, né? Tem as sensações, eu capto aquilo e volto com aquela imagem, com a mensagem, ou seja lá o que for. Então, eu tenho isso acontece de várias maneiras, né? Então, se eu lembrar, cada uma eu vou falando como foi que aconteceu, como eu captei, ou se veio, se alguém avisou, tá? Então eu vou falando pra vocês, tá certo? E aí, pra que serve isso, né? Primeiro que pra me ajudar com a minha mediunidade, que é uma maneira de eu trabalhar a mediunidade, já que eu não vou em nenhum centro, já que eu não participo de lugar nenhum, porque onde eu moro não tem, né? E a gente que tem mediunidade, é bom que se trabalhe com alguma coisa ajudando, né? E que mais? E serve também quando você tem uma mensagem, um aviso, principalmente quando é aviso de acidente, de coisa muito assim grave, ele ajuda. É, é como se fosse. Deixa eu tentar explicar isso, né? É como se a gente dissolvesse isso, né? Minimizasse, né? Atenuasse, para não acontecer. É essa a intenção. Quando a espiritualidade passa um recado, passa um aviso, é para evitar, para a gente ter cuidado, para a gente entrar em oração, para ajudar a não acontecer, tá? Agora, tem casos, tem coisas que não tem o que fazer. Vai acontecer independente do que for feito. A gente ameniza um pouco, mas aquilo vai acontecer. Então vem o aviso que é para você tomar cautela, tomar os seus cuidados, né? E aí eles já passam a mensagem toda. Se vai ter uma coisa mais séria, se não vai, se você tá envolvido ou não tá. Isso tudo é meu caso, tá? Então, por exemplo, do caso da pandemia, aconteceu, eu fui avisada, mas não claramente. Eu tive 2 avisos, né? E eu não gravei, não falei nada pra ninguém, falei só aqui em casa. E aí aconteceu, né? E aí já veio o aviso de se ia atingir a gente ou não, de que maneira ia acontecer, tá? Então é só para esclarecer vocês, porque é a primeira vez que eu tô passando, tá? E isso é um trabalho que eu faço gratuito, tá? Que não tem nada a ver com o tarô, com a carta com o baralho cigano, que isso é cobrado. E eu não tenho agenda aberta para ninguém ainda, tá? Assim, né? Já tá, não dá ainda. Então é outra coisa. Aí ali a gente faz um outro tipo de trabalho, tá? Que não tem nada a ver com mediunidade, que é cobrado porque é leitura que a gente estuda para fazer a leitura, certo? Aqui não. Aqui é um trabalho gratuito porque vem da mediunidade, tá? E é um acordo que eu tenho com o meu mentor de passar as mensagens, tá? Eu não tô passando porque eu achei que deveria também, tá? Foi um acordo que eu fiz com ele para eu passar para ajudar as pessoas, certo?
Então, que fique bem claro, tá bom? E eu não faço esse trabalho de evidência para ninguém, tá? Não adianta me pedir. Às vezes acontece de se eu abrir uma live, por exemplo, e estiver falando sobre o assunto, eu não sei se eu vou fazer isso um dia, e aí acontece de eu fazer uma captação de alguém, tá? Acontece de eu receber um recado, aí eu passo a mensagem, mas é gratuito também, tá? Então, como eu tenho várias vezes, assim, não com o pessoal, as pessoas do canal, tá? São pessoas do meu convívio, próximos de mim, tá? Então aí eu passo os recados que eu tenho que passar, tem gente da minha família, e por aí vai. Eu faço leitura eu não sei como é que chama isso, tá? Porque eu não fico buscando muito, que é para não contaminar as minhas vidências, as minhas coisas, tá? Mas eu faço a leitura das pessoas. Então, se aqui em casa, por exemplo, alguém quer saber alguma coisa de alguém, eu faço a leitura e passo para as pessoas aqui de casa, tá? Eu explico para elas quem é quem e como são, tá? Então, tudo isso é muito bem dividido, tá? Então vamos lá. Bom, primeira, eu anotei aqui, você pode ver que é rascunho, é rápido, tem que ser rápido, tá? Então eu usei, o que que eu fiz aqui, tá? Quem estuda muito mediunidade, eu, por exemplo, nasci assim, né? Então, o que que eu faço? O que que eu tô fazendo, né? Eu tenho a captação, ela acontece, eu tenho o recado, e aí eu abro o baralho, pode ser o tarô, pode ser o baralho cigano, tanto faz. Eu pego a minha visão que eu tive e eu abro o baralho para ver o que que o baralho fala a respeito, tá bom? Então, às vezes ele acrescenta alguma coisa, às vezes não acrescenta nada, fica tudo na mesma. Ele só confirma aquilo que eu vi, ou o recado que eu recebi, tá? Então é isso. Então, primeira coisa aqui, ó, o primeiro foi, eu vou primeiro falar e depois eu vou ler mais ou menos o que eu escrevi aqui do baralho, tá? Então, a primeira coisa que eu vi foi, veio uma visão, essa foi uma visão que eu vi, foi uma captação, tá? Então, eu vi um navio, era um navio grande, bem grande. Sabe esses navios de cruzeiro que são que tem piscina e tal? Ele era daquele tamanho, um transatlântico, né, que chama. Só que não é esses navios, não era um navio de passeio, de turismo, né? Era um navio grande. Eu só usei o exemplo para vocês entenderem o tamanho do navio, tá? Ele era enorme, mas ele não era lindão, tá? Era um navio, o casco dele, a parte que aparece assim dele, eu vi bem preto, bem escuro, preto, sei lá, uma cor bem escura. Parece que na borda tinha uma faixa, se eu me recordo bem, era uma faixa ou duas faixas, ou uma faixa era meio branca assim, mas era pequena uma faixa, tá? E aí o navio tinha uma haste, que eu acho que chama mastro, eu não sei o nome, tá? E, e eu vi, aí tinha o mastro, né? Tá, parece, eu não sei se tinha ali aquela lona, como chama aquilo? Eu não sei o nome daquilo, que fica, mas ela não estava aberta, esticada. Acho que tinha aquilo. E tinha um monte de gente em cima, na parte de cima. Não dava para ver o chão, chão, assoalho, não sei, né? Do navio em cima, não dava para ver de tanta gente que tinha em cima. E, ao mesmo tempo, eu já vi que por baixo dele também tinha. Só que as pessoas que estavam na parte de baixo do navio era como se elas estivessem presas ali, né? Totalmente socadas uma em cima da outra e estavam, eu não vi se estavam mortas ou se tinha alguém assim. Dava para ver que não estavam muito bem de saúde, mas tinha muita gente no navio, embaixo e em cima, lotado, tá? Outra coisa que eu vi eram pessoas que tinham um cabelo liso, a maioria, né? A maioria esmagadora delas tinha o cabelo liso, escuro, bem escuro, quase preto, assim, uma cor brilhava até o cabelo. A pele deles é bem bronzeada de sol, eles não eram negros, né? Hoje em dia eu não sei se pode falar assim, né? A gente fala, eu não sei o que o YouTube vai fazer, mas a pele escura, tá? Eles não eram descendentes de africano, como fala, preto, eu não sei, né? Perdão, tá? Eu não sei como é que tá. Como eu não acompanho mídia, eu não sei como que tem que falar, né? Então vocês me perdoem, tá bom? Se alguém quiser colocar
a maneira como a gente tem que falar nos comentários, pode pôr, tá bom? Então, essas pessoas, elas não eram descendentes, tá? Elas eram assim pela região que moram. Eu tenho uma... eu acho que os indianos têm essa pele. É uma pele, você vê que ela queimou no sol, mas assim, anos, desde sempre, elas já são assim. Então, a pele delas era bem escura, os olhos eram escuros e o cabelo preto e liso. E cabelos curtos, a maioria que eu vi, eu não vi mulher na visão, eu vi só homem. E não eram homens velhos, eram tinham jovens até jovens senhores, vai. E muito, mas era muita gente no navio, muita gente. E aí eles estavam, quer ver? Vou tentar num desenho colocar mais ou menos a posição que eu vi, tá? Eu vou fazer isso porque é bom que já fica, né, aqui, tá? Deixa eu afastar meu copinho de água aqui. Então, vamos dizer que aqui, ó, aqui é o Brasil, aqui é os Estados Unidos, né? Aqui a gente tem a Europa e toda aquela bagunceira. E daí tem os países aqui da Ásia, né? Tem o Japão aqui. Então eu vi, pelo que eu entendi, o navio tava nessa região aqui, ó, tá? Ele não estava longe, não estava aqui, ó, no meio do oceano. Ele estava mais próximo da costa daqui, tá? Não sei que país que tá aqui. Aqui tem, aí tem, acho que ainda tem aqui a África, se eu não tô enganada, né? Mas ele estava nessa região aqui, o navio, tá? Só para entender mais ou menos isso é importante, tá? Porque eu vi como se ele fosse sofrer um acidente ali, é uma coisa bem grande, bem pesada. Eu não sei se ele é atacado ou se ele ataca, né? Porque eu não vi essa cena, mas alguma coisa acontece ali. É um acidente muito grave, tá? E o que eu senti dali tem a ver com alguma coisa ligada a essas questões econômicas, tá? Eu não sei se ali é um navio de serviço, se aqueles eram escravos ou pessoas doentes, mas tem a ver com a questão econômica, com essa brigaiada de um país com o outro, tá? Então eu não sei explicar para vocês o que tem a ver e quem é que está envolvido com essa história, tá? Me vem alguém da Ásia envolvido nessa história aí, tá? Não só da Ásia, mas ele é o principal ali, né? É quem tomou a decisão do navio estar ali, entendeu? Com aquelas pessoas dentro. É isso, né? O que mais que eu senti ali? Bom, foi isso. Um acidente muito grave ali, tá? E isso vai repercutir no mundo e isso não envolve, mas ele vai interferir na vida das pessoas, tá? Dos países. Então, aí o que eu fiz? Eu peguei e abri um baralho para ver o que o baralho ia dizer disso, tá? Então, o que o baralho mostrou para mim? Tá? Ele mostrou algumas coisas que eu não vi, que eu não percebi, tá? Ele mostra uma mulher ali, uma mulher que tem um poder muito grande, tá? Que ela vem de um país muito poderoso, muito rico, muito desenvolvido, né? E ela tem a ver com essa ação também, né? É como se ela fosse a cabeça também ali junto. Bom, aí junto eu não sei, mas eu vi o asiático, tá? Mas aí a carta não. E aí, o que acontece? O baralho mostra que não ficou muito claro o que é que tem dentro desse navio, tá? Por que esse navio tá ali? Mostra a mesma confusão que eu vi, né? Um risco muito grande de um ataque contra esse navio. O que mais? Mostra essa aliança comercial que eu citei, né? Que é tem alguma coisa a ver com a parte econômica dos países, tá? Esse navio não tá ali à toa, né? E aí essa aliança comercial no baralho mostra que essa aliança comercial, alguma coisa ali deu errada, tá? E essa mulher, ela toma a decisão de abandonar o navio ali, tá? Como se fosse uma retaliação. Foi isso que o baralho mostrou. Então você vê que
tem um pouco a ver com a visão que eu tive, né? Mas ela acrescenta outras coisas. Vamos esperar acontecer. Tomara que não aconteça, tomara que eu erre, né? Tomara que a visão tenha vindo para evitar, mas se eu acertar, se acontecer alguma coisa, então a gente vai poder nesse vídeo ver o que é que aconteceu. E aí vamos, né? Claro que tá um pouco distante da gente isso, porque nós não estamos envolvidos nisso, porém afeta. Toda vez que acontece uma coisa dessa, assim, grande como essa, que eu tenho uma visão dessa, é porque afeta os países, tá? De uma maneira indireta ou não, afeta, tá bom? Então, por isso que eu tenho a visão. Nesse caso aqui não é, claramente um risco para nós, pessoal, mas é para o mundo, tá bom? Então, por isso que eu tô passando, ok? Então é isso, pessoal. Agora eu vou gravar os próximos vídeos, tem mais visões, tá? Tem de um avião, tem da guerra, tem do Brasil, tem de uma bomba no Japão. E aí, conforme eu vou tendo, eu vou passando, tá? Então, é isso, pessoal. Até.